Beleza. Então, pessoal, hoje a gente vai falar aqui sobre as rotas, né? Eu lembro, pelo que eu lembro, eu acho que na verdade a gente não falou sobre aqui que separa de rota, né? Eu acho que sobre roteamento a gente chegou a falar, imagino. Bem, eu posso recapitular aqui rapidinho. E aí, assim, depois de terminar de rota, né, eu vou falar um pouquinho sobre como é que funcionava antes, assim, programação Web 1, como é que a gente abordou a questão da aplicação, né, como é que desenvolvia a aplicação, no caso a gente usava MVC, né, e aí eu vou mostrar para vocês como é que vai ser a partir desse semestre, né, esse semestre a gente vai utilizar APIs, né, então no caso a gente vai utilizar duas aplicações, uma é o back-end, outra o front-end, né, duas coisas completamente separadas, e a intermediação entre as duas vai ser feita através de uma API, a gente vai falar sobre a API hoje, né? Vamos falar aqui um pouquinho sobre a API, sobre a implementação de APIs aqui utilizando o Express, tá? Vamos lá, vamos ver quanto que a gente consegue avançar hoje aqui. Então, assim, eu acho que eu falei um pouquinho de roteamento, né? A ideia básica para cada requisição do usuário, o Express vai rotear aquela requisição para ela ser tratada como uma dada função, né, interna dele, uma função que não, às vezes a gente chama de action, uma função específica que vai tratar aquela requisição do usuário. Então, por exemplo, se o usuário aqui, olha, ele aqui no slide, né, ele acessar a rota barra sobre, né, por exemplo, meusite.com/sobre, né? Barra sobre seria a rota dentro do meu site, no caso. Aí aqui tem uma função, um callback, que vai tratar de forma específica naquela rota, né? Esse callback aqui, olha, que recebe comparando o REC e o REIS, vai retratar essa rota aqui. Né? Essa aqui é a forma como o roteamento funciona aqui no Node, né? Então, assim, para cada tipo de requisição, eu vou ter uma página específica, né? um callback específico para tratar, né, aquela aquisição. Isso aqui, por exemplo, é a página sobre, aqui é o root da aplicação. Eu tentei acessar o barra teste aqui, ele já me retornou o erro 404, né, indicando que a página ela não existe, né? Essa página que ele tentou acessar aqui não existe, certo? Porque, assim, aqui passou por todas as rotas disponíveis, aí lá no final, né, assim, porque, assim, quando o usuário bate com uma dessas rotas aqui, por exemplo, barra ou barra sobre, o callback é executado e acabou a requisição do usuário, já foi tratada, já foi respondida para um callback. Mas se passar por todas as possíveis rotas e mesmo assim não bater com nenhuma rota disponível, no final a gente dá um erro 404, né? A gente indica ali para o usuário que aquela página que ele tentou acessar, aquele recurso que ele tentou acessar, não existe dentro do nosso sistema, certo? Basicamente isso sobre o roteamento. Eu não lembro se eu falei sobre isso na última aula. E assim, todas essas requisições que eu estou mostrando aqui, né, que podem, no caso, ser acessadas pelos browsers, são operações GET, né? Pelo browser, assim, utilizando lá a barra de endereço do browser, eu só posso fazer requisições GET, não posso fazer outro tipo de operações. Mas existem várias operações que a gente pode fazer aqui usando o protocolo HTTP, né? Por exemplo, quando a gente está construindo formulários, a gente pode utilizar um post da vida para submeter dados lá, os dados do formulário para o servidor. Mas tem vários outros. A gente pode usar uma operação GET, a gente pode usar uma operação PUT, PET e várias outras aí que estão disponíveis para a gente. Hoje, como a gente vai falar de API, a gente vai falar bastante desses métodos aqui, porque eles são o cerne aqui das APIs, né? A API REST usa muito nessas operações aqui, certo? Tá? Vou passar rapidamente sobre isso aqui. Ao invés da gente utilizar nomes para rotas, por exemplo, barra sobre, o barra e tudo mais, eu posso também utilizar expressões regulares, certo? Como está definido aqui, né? O Express deixa a gente fazer isso aqui. E o Express também permite a gente passar parâmetros aqui, olha. Então, assim, eu estou colocando aqui uma rota barra vindo, barra 2 pontos nome. Esse 2 pontos nome aqui define um parâmetro para essa rota que vai poder ser acessado, né? Esse parâmetro vai poder ser acessado aqui pelo objeto params, né? Do objeto rec, certo? Então, assim, como existe 2 pontos nome aqui na minha rota, isso quer dizer que vai haver um atributo nome do objeto params, né?
e aí eu vou poder acessar, né, aquilo que o usuário digitou, aqui no exemplo, olha, o usuário que digitou /Davi. Então, assim, esse /Davi, a string Davi, vai ser o valor de rec.parâmetros.nome, porque aqui na rota está indicando que nessa posição aqui deveria vir um nome, né? E aqui o nome que foi nessa rota, nesse acesso aqui, nessa aquisição, foi Davi, certo? Tá bom? Bem, eu vou falar bastante sobre isso aqui nas APIs também, eu vou passar mais rápido aqui, porque a gente vai falar mais sobre isso nas APIs. E assim, eu tinha mostrado para vocês até então, né, a possibilidade da gente criar rotas ali diretamente no objeto app, né, dentro do app.js, lá no arquivo principal da aplicação. A forma como eu mostrei na última aula, a gente não criou um arquivo separado para rotas, né? Ficou tudo misturado naquele arquivo principal da aplicação, que foi o app.js. Mas existe uma forma aqui do Express da gente criar, né, um arquivo separado para rota. A gente pode mostrar isso aqui em exemplos, que eu acho que fica melhor. Deixa eu acessar aqui, dev app. Já tinha criado isso aqui? Deixa eu ver aqui. Está vazia aqui. Eu vou fazer o seguinte, pessoal, aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou apagar esse cara aqui todinho. Vamos criar ele de novo, né? Vamos mostrar tudo de novo aqui, certo? Então, vou dar aqui code pontos para a gente acessar aqui a aplicação, certo? Então, está aqui, nosso package.json, beleza? Eu vou criar aqui, né, um diretório chamado src, e eu vou criar as coisas aqui dentro, né? Todos os nossos fontes vou colocar aqui dentro, que inclusive eu vou botar aqui dentro também, nosso app.js, né? Antes estava fora, eu vou colocar aqui para que fique tudo aqui dentro, né? Todas as fontes que a gente digitar fiquem aqui dentro. Então, aqui no package.json, eu vou precisar colocar assim, né? src, aqui também vai ficar bonitinho, certo? Então, está aqui. Eu descobri recentemente uma forma, porque assim, até então a gente estava fazendo assim, né? Const express é igual a require express. Essa aqui era a nossa forma que a gente estava utilizando para a gente poder importar aqui o express, importar as bibliotecas, né? Mas assim, o ECMAScript 6 ele veio com um novo esquema de módulos, né? Para a gente definir os módulos, para a gente importar módulos, que é através do import, né? E uma forma da gente utilizar o import aqui é a seguinte: é a gente utilizar aqui npm.js um cara chamado ESM, né, que é ECMAScript Módulo, né? Através desse cara aqui, a gente pode utilizar, né, a gente não usa mais essa abordagem antiga, que a gente pode utilizar aquela abordagem com o import, né? Como a gente vai utilizar essa abordagem do import, né? Essa nova forma de importar módulos no React, que o React já vem com isso tudo configurado, né? Eu vou utilizar esse mecanismo aqui também, tá? Não vou usar o require, eu vou utilizar o import, certo? E aí, para isso, né, que eu vou fazer? Eu vou precisar instalar aqui npm install ES6, essa biblioteca aqui, tá? Ele vai permitir a gente utilizar esse novo recurso do Node, tá? Recurso que na verdade, é um novo recurso do JavaScript, mas que o Node ele vai, né, aos poucos, né, ficando cada vez mais compatível com o Node, porque o pessoal vai implementando, né, os novos recursos, aquilo que está sendo previsto na linguagem JavaScript, né? Mas os módulos foi uma coisa que foi adicionada recentemente no Node e é uma coisa que a gente pode utilizar agora, né? E essa biblioteca vai facilitar isso para a gente, né? Então está aqui, aí eu preciso fazer mais uma coisa aqui. Está aqui o NodeMon, eu preciso rodar, preciso colocar, deixa eu acessar aqui. Tá aqui. Eu preciso colocar, né, esse traço R aqui, SM, aqui no NodeMon para esse cara funcionar. Vamos ver se assim funciona.
Agora eu posso fazer assim, ó, export express from express, certo? Eu vou deixar, né, esse cara aqui, docker. Eu vou executar aqui o docker run, certo? Depois eu tiro esse cara daqui, docker run. Aqui, tá no histórico aqui. Olha o que eu fiz de errado aqui. Opa. Ué, não, peraí, o que eu fiz de errado? Ah, esse aqui estava gravado no histórico aqui do shell errado, né? É traço V, né? Isso é traço V ali. Então tá executando aqui nosso Docker, beleza? Eu, na próxima aula, eu vou falar sobre Docker Compose, tá? Vou me aprofundar mais no Docker, porque a gente vai começar a trabalhar com banco de dados na próxima aula, e no caso a gente vai usar o Docker para a gente poder disponibilizar um banco de dados para a nossa aplicação aqui, tá? Então, beleza, está aqui rodando, então vou dar aqui const app é igual express, aquilo que a gente já conhece, estou apenas montando aqui nosso app, né? Vou dar aqui app.listen, né, na porta 3000, só que eu vou botar aqui const port é igual a 3000. Isso aqui é sempre legal a gente colocar no arquivo separado de environment, né, acima de ambiente, né? Mas, enfim, estou colocando aqui para facilitar aqui a nossa vida. Pessoal, se alguém tiver uma dúvida, pode falar. Eu tenho uma dúvida. Em relação ali o import, então só vai mudar mesmo a forma como é importado, né? Tipo, que vai ser import em vez de require, mas só que o resto vai continuar da mesma forma? Exatamente, tá? Assim, o import e a forma também de eu exportar, porque antes a gente usava o módulos lá, né? Assim, e agora a gente vai utilizar uma palavra chamada export para a gente exportar o módulo, tá? Então a gente vai usar o import, né? E vai utilizar o export para exportar, tá? Aqui no slide, olha, a gente utilizava esse recurso aqui, módulo.export, e aqui eu colocava o recurso que eu queria exportar, certo? Aí vai mudar um pouquinho, só essas duas coisas, tá? Beleza. Mas tem Beleza? alguma outra diferença, assim, tipo, algum benefício de usar import ao invés de só usar o require mesmo? Algum outro benefício? Eu acho que não, assim, eu particularmente acho essa forma aqui, a sintaxe dela mais elegante, mas assim, é o mesmo recurso, tá? Eu não vejo diferença a não ser na sintaxe não, tá, Rafael? É mais convenção de comunidade, essas coisas. Como é que é? É mais coisa de convenção de comunidade. Tipo, a comunidade Exatamente, é a sintaxe, né? aprecia o uso. Isso. É a sintaxe, certo? E aí, cara, né, com a sintaxe vem as convenções aí que se usa, né, aí pelos desenvolvedores, né? Mas sim, é só beleza. isso mesmo, tá? Deixa eu botar aqui console.log, servidor, rodando, a porta, opa, fiz errado aqui. Beleza? Então, assim, por enquanto a gente tem uma aplicação aqui bem simplesinha que não está respondendo nada ainda, né? Aí, assim, eu tinha criado, né, até então, né, nossas rotas aqui, né? Então, por exemplo, para eu responder pela sua rota get aqui, eu dava aqui um rec, um raise, né? E aqui eu respondia, né, a rota, né, utilizando, por exemplo, o res.send e aqui um oi lá para o nosso cliente, certo? Assim que a gente fazia, assim que eu fiz na última aula, isso as rotas ficam aqui no app.js, aí fica tudo misturado aqui e a gente, na verdade, não quer isso, né? O ideal mesmo é a gente criar um arquivo separado para as rotas e, posteriormente, até um arquivo separado aqui para os callbacks também, tá? Acho que nessa aula ainda a gente vai criar, por exemplo, um controlador para certos recursos e através desse controlador que a gente vai colocar ali, né, uma série de actions para o resource, né, assim, para o recurso, né? Por exemplo, a gente vai colocar aqui, por exemplo, um recurso usuário, né? Por exemplo, para a gente montar um CRUD de usuário, a gente vai montar um resource aqui dentro da aplicação.
O resource que eu estou falando é basicamente uma entidade do banco, e é isso, tá? Uma entidade só. E aí, eu vou criar um controlador para cada entidade, um controlador para cada recurso, no caso, para a gente poder separar, né, esses caras aqui das rotas também. Então, no primeiro momento, eu só vou separar, eu vou mostrar para vocês aqui como colocar, né, esse cara todo aqui num outro lugar, tá? E depois vou mostrar também como separar os callbacks em outro lugar separado da rota também, tá? Então, olha só, a nossa aplicação aqui, se eu fizer aqui agora, né? Por exemplo, curly, -x, get, FTP. Esse curly aqui é CURL, né? Ele serve para você, né, recuperar recursos da web, né? Localhost, 2.3001, e tá aí o nosso Oi. Aqui ele respondeu, né, no raiz da aplicação, por quê? Porque eu botei barra aqui, certo? Se eu tivesse botando user aqui, por exemplo, users no caso, né, ele só recuperaria, né, isso aqui, né, deu até um erro aqui, né, deu um erro aqui, né, se eu recuperaria isso aqui se a gente colocasse users aqui, certo? Isso aqui o Oi, tá? E aí, pessoal, para a gente não colocar tudo misturado aqui no nosso app, por enquanto a nossa aplicação tem um arquivo só, o ideal é, como eu falei, a gente criar um arquivo de rotas para a gente organizar melhor a nossa aplicação. Então, assim, dentro aqui do SRC, eu vou criar aqui um diretório chamado routes, onde vou criar aqui as nossas rotas, tá? Eu vou aqui dentro, por exemplo, criar aqui, sei lá, botar main.js. Mas, pessoal, vou fazer o seguinte. Vou criar logo aqui users.js para a gente já entrar aqui mais ou menos naquilo que, na linha que vai na aula de hoje, porque a gente vai criar o CRUD, né, já fica mais ou menos esse cara aqui, né, preparado para a gente depois. Então, assim, eu vou criar um arquivo de rota aqui separado, né? Aqui a nossa aplicação, ela está servindo, né, users aqui, a gente vai configurar, né, um arquivo separado para a gente poder botar esse cara aqui. E para isso eu vou importar aqui de novo o Express, porque eu vou utilizar um recurso do Express, que é o router do Express, para a gente poder, né, colocar essas rotas no arquivo separado, tá? Aí, assim, const router é igual a express.router, né? Esse cara aqui. Esse cara aqui é o roteador do framework, tá? Ele que vai permitir a gente definir um arquivo de rota separada através desse mecanismo aqui, através desse objeto aqui, tá? Então, por exemplo, posso fazer isso aqui, olha, router.get, e aí, por exemplo, barra, e aí aqui sim esse cara vai me responder, né, essa requisição aqui, ó. Por exemplo, esse cara aqui podia recuperar para a gente uma lista de usuários, por exemplo, uma coisa assim, né? Tá? Mas, por enquanto, eu estou retornando no Oi, porque a gente ainda não está trabalhando com API, né? Então, assim, depois, quando a gente for trabalhar com API, a gente vai retornar um objeto aqui, um JSON, né? Um conjunto de dados e não uma string, certo? Aí aqui sim, olha, Rafael, eu vou botar o export default router. Aí esse cara vai exportar o router para mim. Esse cara vai exportar o router para mim, tá? Depois eu vou mostrar uma outra forma da gente não utilizar esse default aqui, mas o fato é assim, que para esse arquivo aqui, esse objeto é o que está sendo exportado por padrão, tá? Na verdade, é o principal ponto de exporte desse arquivo aqui, é esse router aqui. Tá? Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, principalmente quando a gente for falar lá de React. Nosso slide já tem até um conteúdo sobre essas formas de import, tudinho, a gente vai falar mais sobre isso lá também. Olha só, então eu estou exportando o nosso roteador aqui, certo? Então aqui no meu app.js eu posso importar esse cara, eu estou exportando ele aqui, eu vou poder importar ele aqui, e aqui eu posso chamar do nome que quiser, por exemplo, eu posso chamar assim, user router from, e aqui routes / users. Tá vendo? Apesar de eu ter chamado router aqui eu posso usar o nome que eu quiser, tá?
Isso é uma possibilidade porque eu importei esse cara como default aqui. Né? Se eu não tivesse exportado como default, isso não seria possível. Mas está aqui, eu posso chamar ele assim. E aqui, eu vou colocar esse cara aqui, ó. Porque ao invés de get, eu vou botar use. O que está acontecendo aqui, basicamente? Vocês estão lembrando desse use aqui, né? Ele é para a gente incorporar um middleware na nossa aplicação. Né? Eu mostrei para vocês como a gente usa esse use lá com Morgan, por exemplo, e até eu criei aqui, né, um middleware, né, junto com vocês, certo? E aqui o que eu estou fazendo? Esse cara aqui, esse router aqui, ele é exportado na forma de um middleware, né? Então, esse roteador aqui, ele é um middleware e por isso eu posso colocar ele aqui no use, certo? Aqui está acontecendo, sempre que o usuário prefixar a requisição dele com /users, né, esse arquivo de rota aqui vai ser chamado para tratar dessas requisições. Então, sempre que tiver /user no começo da requisição, esse cara aqui vai ser chamado. Tá? Então, aqui, por exemplo, está recuperando o oi aqui. Né, vamos chamar nosso... aqui, ó. Oi de novo. Vamos mudar aqui para ver se não é... Oi 2, certo? Tá? Então é isso, assim, esse cara aqui, user.js, ele passa a ser um arquivo de rota, né, separado, e a gente pode criar um arquivo de rota para cada entidade da nossa aplicação, né, para cada recurso da nossa aplicação, tá? E, novamente, tá, pessoal, quando fala de recurso, esse é um termo que é muito utilizado no desenvolvimento de APIs. Recursos são as entidades, por exemplo, que estão no nosso banco de dados. Os recursos são aquilo que eu vou fazer, por exemplo, fazer os CUDs, né? Por exemplo, os creates, os inserts, os deletes e tudo mais, tá? Então, por exemplo, users aqui é um resource, é um recurso aqui da nossa aplicação. E aí, aqui no caso, a gente vai ter um controlador para users, a gente vai ter um arquivo de rota para users e por aí vai, tá? A gente vai ter um modelo para user também, né? Tá, pessoal? Então, assim, essa é como a gente faz aqui o uso de um arquivo separado de rota, e assim, o segundo passo vai ser colocar esse troço aqui em outro canto, né? Assim, num controlador, num arquivo separado, para que esse arquivo aqui, ele não tenha, o user.js que está dentro de routes, né? Ele não tenha as funções que vão tratar as requisições, de forma que ele tenha só as rotas, né? Eu quero definir só as rotas aqui, tá? E aí, na hora que eu for definir aqui qual vai ser a função que vai, né, executar a rota, né, tratar a rota, eu vou aqui inserir um arquivo que vai estar em outro, né, na verdade, uma função que vai estar em outro arquivo, vai estar sendo exportado para outro arquivo, tá? Mas isso aqui vou falar daqui a pouco. Pessoal, dúvidas até aqui? Então, tá aqui, certo? Eu fiz um pouquinho diferente dos slides, tá, pessoal? No slide eu tinha criado um arquivo routes, né, para todo mundo, né, que eu já criei uma rota específica para um recurso, já indo na linha mais ou menos o que a gente vai fazer, né, com as APIs, tá? Então, router, beleza, está aqui na versão 4 do Express, beleza. A gente também tem, né, eu estou falando aqui algumas das melhorias que o Express trouxe para a gente, né, que ele trouxe para o Node, no caso. Alguma das vantagens da gente utilizar não o Node puro para criar uma aplicação web, mas sim o Express, no caso. Uma das vantagens, por exemplo, são os middlewares, né, são as views, são a possibilidade da gente criar as rotas separadas, como eu acabei de mostrar para vocês. Também tem extensões aqui por REC e por REIS. Né? Esse REC e REIS são dois objetos que vêm lá do mundo Node, certo? Eles estão presentes no Node, mas o Express ali incorporou algumas coisinhas a mais nesses dois objetos, por exemplo, aqui permitindo agora você fazer o redirect do usuário para uma outra rota, né? Para uma outra parte da tua aplicação. Você pode também enviar arquivos aqui com send file, tá? Então, aqui, esse cara aqui, o REC e o REIS, dentro do Express, quando a gente utiliza com o Express, a gente ganhou aqui outros métodos, outros atributos que a gente pode utilizar, né, aqui na nossa aplicação, tá? Isso aqui eu vou passar rapidinho, né, que eu queria mesmo entrar aqui entrar rapidamente aqui nas APIs já, né?
Assim, o MVC foi a abordagem que a gente trabalhou em programação Web 1, né, utilizando os controladores, os modelos e as views, certo? No caso, assim, aqui os próximos slides falam de cada um deles, né? O modelo, ele serve para ele retratar o que é uma entidade no banco de dados. Então, assim, para cada entidade do meu banco, eu vou ter um modelo aqui na minha aplicação, e esse modelo vai ser uma espécie de intermediação entre minha aplicação e aquela entidade no banco. Vai facilitar, por exemplo, eu acessar elementos daquela entidade no banco. Por exemplo, se é um modelo, por exemplo, de usuário, ele vai facilitar eu acessar a tabela usuário, pegar elementos dali, apagar elementos dali, por aí vai, né? O controlador, a responsabilidade dele é tratar as requisições dos usuários, né? Então, assim, dado uma rota, eu tenho uma função que vai ser, cuja responsabilidade dela é atender às requisições que batem com aquela rota, e ali você vai ter, né, uma função para tratar aquela rota, e essas funções geralmente estão dentro dos controladores, tá? E quando a gente trabalha com MVC, tem esse outro elemento aqui, que é a visão, tá? A visão, basicamente, é um arquivo separado, né, um arquivo separado dos modelos controladores, que basicamente contém ali o HTML que vai ser enviado para o usuário com uma dada requisição, tá? Então, assim, de forma bem resumida, assim, né, o controlador, ele é aquela função que atende a requisição do usuário, né, que recepciona a requisição do usuário, tanto que ele está ligado diretamente numa rota, né? Eu aponto lá, ó, essa rota aqui vai ser tratada por essa action, por essa função aqui, a função está dentro do controlador, certo? Depois eu vou... Isso aqui é mais para quem já pagou programação Web 1, porque eu estou falando rápido, né? Aí quem tem uma visão ainda superficial disso tem... assim, se tiver alguma dificuldade, me fala aí, tá bom? Então, o controlador, o que ele vai fazer? Como ele é a função que vai tratar cada requisição, geralmente ele vai fazer acessos a recursos do banco de dados através dos modelos, né? Vai recuperar elementos do banco de dados, e aí vai fazer um tratamento em torno desses elementos, desses dados que ele pegou do banco, e aí ele vai passar alguns desses dados para a view, e a view é que vai ter o HTML que vai ser enviado para o usuário. Então, assim, a view, ela pega esses dados que foram gerados pelo controlador a partir do acesso ao modelo, né, ao banco de dados pelo modelo, e aí, com base nesses dados, a própria view cria uma página, né, que contém algum desses dados que foram pegados do banco, né? E aí a view, ela gera o HTML que vai ser enviado para o usuário, certo? Basicamente essa é a ideia, pessoal. A view, ela gera o HTML que vai ser enviado para o usuário, tá? Então, beleza, MVC é mais ou menos essa a ideia. Está aqui um esquema até, né, mais detalhado, certo? Então, o controlador aqui, ele passa os dados do modelo para a view pega esses dados enviados pelo controlador, gera o conteúdo HTML, e aí o conteúdo HTML é enviado para o usuário, certo? Beleza? Aqui eu falo bastante das views aqui, mas não vou entrar em detalhes. Aqui, no caso, a gente tem utilizado o Handlebars, né, em programação Web 1. E é engraçado, né? Eu mostrei esse slide aqui, porque, assim, até o ano passado, o Handlebars, ele batia aqui, ele era de longe mais utilizado, né? A engine de view, né? Mas agora o AJS até passou ele, ó. Aconteceu aqui, né, no final do ano passado, quase, né? Assim, o Handlebars era de longe mais utilizado, por isso que a gente usava o Handlebar aqui na disciplina, e o AJS aqui passou. O AJS é legal, ele é bom, né? O AJS tem uma vantagem de que você pode colocar qualquer código JavaScript dentro da view, né? Coisa que o Handlebar não permite, né? Assim, você tem muito mais liberdade com o AJS. Mas eu acho que o AJS ele polui muito a view, deixa o código muito poluído, assim, com muito código de JavaScript. O Handlebars, ele tenta separar um pouquinho, né, o código HTML daquilo que, né, a view utiliza para criar o HTML, que vai ser enviado para o usuário. Mas, enfim, está aqui o AJS passando. Eu fiz esse slide aqui recentemente para mostrar isso, né? Mas eu não vou entrar em detalhes disso aqui, não, nem na engine. Vou logo pular isso aqui. Vamos falar de REST, que fica mais focado naquilo que é o propósito dessa disciplina, né? De programação Web 2, no caso.
Então, olha só, a ideia aqui de APIs, no caso, quando a gente está trabalhando com APIs, a gente tem geralmente duas aplicações, né? A gente vai ter uma aplicação client e a gente vai ter uma aplicação back-end, né? A aplicação back-end é aquela que vai ter acesso ao banco de dados, às sessões do usuário, certo? Aquela que vai processar aquisições dos usuários. E o client é aquele que fica mandando aquisições para o usuário, para o back-end, né? Fica mandando requisições lá para o back, e o back responde o client utilizando o JSON, ou o arquivo o conteúdo XML. Mas basicamente é essa ideia, né? Eu tenho um back-end. Dentro do back-end, eu tenho ali uma API que nada mais é do que uma intermediação, né? Assim, entre o meu back e o meu front. A API basicamente é a forma como é uma espécie de intermediário, né? Que o cliente pode utilizar, por exemplo, para que a minha aplicação, meu back, ele mande dados lá para o cliente, né? Então, assim, a minha API vai fazer isso, vai enviar JSONs, né, conteúdo JSON aqui para o cliente, tá? E é por isso que a minha aplicação aqui agora tem essas duas partes. Antigamente não, né, pessoal? Em programação Web 1, a gente tinha uma aplicação só, né? Tudo rodava no back, porque a responsabilidade do back, o que era? Era enviar conteúdo HTML lá para o browser do usuário, né? Mas agora não. Agora a gente vai ter uma aplicação client, que é ela que vai ser responsável por gerar o HTML do usuário, mas para ela gerar esse HTML, ela vai precisar de dados que são provenientes do back-end. E aí, para o client fazer a aquisição desses dados, ele vai utilizar a API do back-end, tá? E aí esses dados são enviados do back-end para o front através de JSON. JSON ou XML, JSON hoje em dia é de longe mais utilizado, né? Tá bom? Então, olha só, eu não vou ficar muito aqui na teoria, não, eu vou partir logo no código para a gente ver como é que funciona aqui diretamente, né? Para mim é melhor. Então, olha só, vou apagar uma dessas coisas aqui. Não, tá aqui. Pessoal, uma coisa que eu não falei, ó. Quando a minha aquisição, né, tem barra users, né, como eu coloquei aqui, né? Aqui, olha, ela tem barra users aqui, certo? Então, assim, aqui no app.js, esse cara aqui, né, como aqui eu estou dizendo que esse roteador vai atender todas as requisições que começam com barra users, certo? Mas aqui dentro do meu roteador não preciso mais colocar barra users, porque na verdade, sim, o barra user serve só para direcionar o usuário para cá, para esse roteador. Mas aqui dentro, né, ele vai considerar aquilo que está a partir de barra users, tá bom? Então, por isso eu não coloquei aqui, né, o barra user, tá? Beleza? Então, vamos lá, pessoal. Vamos ver isso aqui. Olha só. O que eu vou fazer? Eu já criei aqui, né, um arquivo users.js. Pessoal, eu não me planejei muito hoje, não, tá? Se eu ficar meio indeciso às vezes, é porque eu não planejei exatamente como que seria, né, essa aula de hoje, não. Eu vou programando aqui e vamos ver o que vai acontecer, tá? Eu criei esse cara aqui, users.js. Eu vou criar aqui também um diretório chamado controllers, onde vou colocar... Opa, esse cara, na verdade, era para cá. Onde eu vou colocar os controladores, né, da minha aplicação. Um controlador óbvio que eu vou ter aqui vai ser isso aqui, olha. Users.js também. Tá? Então, assim, tem um diretório de controllers que vai conter as funções que vão atender as requisições dos usuários, e eu tenho o meu roteador, tá? Eu estou trabalhando com essa organização, pessoal, mas, assim, essa organização aqui, às vezes, nem é a melhor. Né? Muita gente faz o seguinte, né? Dentro de SRC, ele cria apenas um diretório chamado resource. Aí, dentro de resource, ele cria um diretório para cada entidade, para cada recurso, né? Por exemplo, o diretório user. E aí, dentro de user, ele vai criar, por exemplo, o modelo de user, vai criar o controlador de user, vai criar as rotas de user. Assim, é uma forma até mais interessante de se trabalhar,
Mas o Sequelize, a gente tem que adaptar o Sequelize para trabalhar com essa abordagem, porque o Sequelize, ele, por padrão, ele precisa de um diretório onde vai ter todos os modelos ali dentro, né? Mas depois a gente pode até, né, arranhar um pouquinho de como é que seria essa outra abordagem. Eu acho que a outra abordagem deixaria os arquivos organizados de uma forma até mais conveniente mesmo, tá? Mas vamos trabalhar assim por enquanto. Então, olha só. Controlador de uso aqui. Eu vou mostrar a priori para vocês como é que a gente faz para mover esse cara daqui para cá, aqui para os controladores, certo? Então, olha só. Eu vou dar um Ctrl X aqui. Vou dar um Ctrl V aqui. Vou dar aqui um const. Chamar de cara de index por enquanto. Certo? Eu criei movi, né, esse cara daqui para cá, né? A função callback vai responder pela questão do usuário. Eu movi para cá. E aqui eu vou fazer isso aqui, ó, export default index. Estou colocando, né, um objeto que eu vou exportar aqui, né, e um dos elementos desse objeto que eu vou exportar vai ser justamente essa função aqui, certo? E aqui dentro, da minha rota, eu vou importar aquele controlador. Então, vou botar aqui, por exemplo, users controller from controllers /users, certo? E aí esse cara eu vou botar, né, aqui dentro. Ponto index. Porque vai ser o index, né, que está sendo exportado. Aqui, isso aqui eu estou exportando objeto, ó. Aí, um dos elementos desse objeto é o index, tá? Então, esse index aqui referencia, né, esse cara aqui, tá? Beleza? Então, assim, se eu pegar aqui nosso ponto de novo, ele vai retornar de novo o OI2 aqui, né, indicando que está funcionando, tá? Mas, por enquanto, a gente não está trabalhando com hash, né, pessoal? Por enquanto, eu tenho aqui só aqui é só uma string, então vamos ver como é que funciona aqui com o hash, né? O que eu vou fazer? Eu vou criar aqui, olha só, eu vou criar aqui um array chamado users. E aí, nessa aula, a gente vai fazer o CRUD dentro desse array. Isso a gente vai inserir elementos no array, a gente vai remover, né, elementos do array, vai atualizar. Só para a gente introduzir APIs, e aí na próxima aula, quando a gente for falar, por exemplo, como é que a gente utiliza o Docker para montar lá o nosso banco de dados, a gente vai também mover a nossa aplicação para que ela use banco de dados e não aqui um array, tá bom? Beleza? Então, assim, por enquanto a gente vai fazer assim, só para a gente introduzir a ideia aqui de APIs, né? Aí eu vou fazer o CRUD, né? Então, assim, eu vou dar aqui, né? Const. Arrays. Vou criar aqui, né? Um conjunto de funções. Esse aqui vai ser. Já tem index aqui, vou criar o read. Faz o create, né? Do CRUD, né? Create. Read. Date. Delete. O delete não pode porque ele é utilizado aqui em JavaScript para você apagar a propriedade de objeto, né? Vou botar o remove. E aqui, já vou exportar essa galera toda aqui, ó. Create, read, update, remove. Certo? Então, já está sendo exportado ali, né, para o nosso... Aqui para o nosso arquivo de rota, né? Já que eu já estou colocando aqui, né? Esse cara já está disponível aqui com todas essas funções aqui, certo? Aqui mais, olha só. Eu vou... Aqui no index, qual vai ser o objetivo desse cara? Vai ser recuperar todos os usuários. Certo? Recuperar todos os usuários aqui, todos os users. Por enquanto, meu user está vazio, por enquanto não tem nada. E aí, a gente vai precisar, né, utilizar esse create aqui para a gente poder, né, inserir elementos dentro do nosso array, tá?
Por enquanto, sempre que eu for acessar aqui, né, a minha aplicação, aqui no caso, ele vai recuperar, né, vazio, né, um array vazio, né, mas a ideia é com o create aqui a gente poder inserir elementos dentro desse array aqui. E aí, pessoal, eu vou utilizar aqui uma ferramenta que a gente utiliza aqui para a gente testar a nossa API, que é a Insônia, tá? Muitos de vocês já conhecem, né? A gente pode... Insônia é só uma alternativa, né? A gente tem outras aplicações, como Postman também. A ideia aqui é a gente poder testar a nossa API. Por quê? Porque eu não posso fazer isso com o browser, com o browser eu só consigo fazer operações GET, né? E aqui a gente vai utilizar vários tipos de operações, né? A gente vai fazer operações delete, vamos fazer operações de patch, de put, né? A gente vai utilizar outros recursos que não get, então a gente não pode fazer isso através do nosso browser, tá? E aí, no caso, a gente vai fazer isso aqui através do nosso Insônia. Então, vamos lá ver como é que esse cara aqui funciona, né? A ideia básica aqui aqui a primeira coisa que eu vou fazer vai ser criar um folder chamado users, onde eu vou criar dentro desse folder um conjunto de requisições que eu vou poder fazer a nossa API. Basicamente, a ideia desse cara aqui é você poder testar a API. Aqui eu vou criar requisições GET, requisições PUT, né, que vai fazer acesso aqui a as rotas disponíveis aqui, e aí com isso a gente vai poder testar a nossa API. Então, por exemplo, aqui, olha, eu vou criar eu vou criar aqui, por exemplo, um cara chamado list, né, que vai ser um cara get, né, vai ser uma requisição get. Basicamente, eu vou colocar aqui, por exemplo, http, localhost, 2.3001, né? Aqui, users, certo? E aí, se eu der agora o send aqui, olha que ele vai recuperar para mim, olha. Esse aqui é o retorno da minha aplicação, certo? Ele retornou para mim aqui, né, um array vazio, certo? Porque, na verdade, por enquanto, meu user está vazio, tá? Você vê que ele retornou código 200, depois eu vou falar um pouquinho mais sobre esse cara aqui. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre o que é o hash, tá, pessoal? Por que é hash, quais são as recomendações do hash, quais são os tipos de métodos. Tem vários métodos aqui, por exemplo, get, put, patch. A gente vai utilizar alguns deles aqui na nossa aplicação. Eu vou falar desses códigos aqui, vou falar um pouquinho mais sobre isso nas próximas aulas. Hoje eu quero mais introduzir aqui né, desenvolver rapidamente com vocês aqui uma APIzinha para onde a gente pode fazer essas operações do CRUD, tá? E aí, olha só, já que a gente está listando usuários aqui, eu vou agora poder criar uma nova request. Dessa vez vai ser um create para a gente poder criar caras ali no nosso back-end, né? Poder inserir elementos ali no nosso array. E aí, como a gente está trabalhando com users, né, a gente vai adicionar usuários, né? Basicamente dados de usuários lá. Então, olha só, para a gente fazer um create, a gente geralmente utiliza um post aqui, né? Uma requisição post. Estão lembrados lá de programação Web 1, né? Eu cheguei a falar bastante de post. Quando a gente está criando um formulário dentro do nosso HTML, a gente tem a opção de que aqueles dados formulários sejam enviados via GET ou via POST, mas, por padrão, a forma de envio mais convencional de envio de dados assim, do cliente para o servidor é POST. Esse aqui é o método mais utilizado para a gente, né, enviar dados do cliente para o back-end, tá? E aí, qual é o formato desses dados? Para a gente enviar dados do cliente para o servidor, a gente vai utilizar o body, né? É um recurso da API, das APIs, na verdade, das requisições HTTP, no caso, que é o body da requisição. O body da requisição é quando todo o conteúdo eu vou enviar do front para o back-end. Tá? Por exemplo, quando for criar um usuário, eu vou colocar nesse body, que pode estar nesses vários formatos aqui, JSON, XML e tudo mais, eu vou enviar para o meu back, né, os dados daquele usuário que eu vou criar. Tá? Então, aqui eu vou dizer que o meu body vai ser um JSON. Tá? Então, uma requisição post com o meu body JSON, vou criar esse cara. E eu vou colocar aqui, olha.
no formato JSON. Eu vou dizer aqui, por exemplo, que o usuário, ele tem aqui, por exemplo, o nome. Pode ser, por exemplo, vou botar em inglês aqui, name. Digamos, Marcos Paulo. Digamos que a age dele, né, a idade dele, seja 18 anos. Certo? Aí, olha só. Eu tinha... O create ficou aqui em cima, deixa eu ver aqui para baixo. Eu tinha criado aqui, né, a list, né, essa requisição list, e eu tinha digitado esse troço aqui, certo? Eu vou ter que dar um Ctrl+C aqui e um Ctrl+V aqui, né, para a gente poder fazer a mesma aquisição, porque assim vai ser a mesma aquisição, né? Aqui, só que aqui é get e aqui é post. E é isso que vai separar lá no back-end, é isso que vai dizer para o back-end o que vai ser a função que vai tratar essa aquisição. Né? Aqui, nesse caso, quando é get, o que vai tratar essa aquisição vai ser essa função aqui. Mas, quando for um post, o que vai tratar a aquisição vai ser o que a gente vai definir aqui agora, por exemplo. Ó. Vou pegar esse cara aqui, eu vou dizer que quando vier uma aquisição post no barra, eu vou chamar a função create. Beleza, pessoal? Tá? Então, vai ser essa função aqui que eu vou chamar. Tá? Olha só, aqui, uma coisa que a gente pode fazer, ao invés de ficar digitando toda hora assim, HTTP, sons, localhost, ficar repetindo isso aqui tudo, a gente aqui no environment, aqui, olha, a gente criar um ambiente, e nesse ambiente eu posso criar variáveis que eu vou poder utilizar, né, aqui nas minhas requisições. Por exemplo, aqui eu posso criar uma variável chamada base URL, desculpa, URL, e o valor dela vai ser, por exemplo, né, isso aqui. Opa, não. Tinha perdido já o... Aqui. Localhost. Opa, 2.3001. Aí, sem barra, tá? Certo? Então, eu vou dar o done aqui. Então, olha só. Opa, peraí. Aliás, pessoal, eu vou fazer diferente, tá? Vou fazer diferente para, na verdade, mostrar para... Esse base environment aqui, ele vai estar disponível em toda a minha... Né, em toda a minha... Assim, em todo lugar aqui vai estar disponível esse cara aqui, tá? Esse base URL vai estar disponível para todo mundo aqui. Aqui eu tinha criado uma collection, né, que chamada PW2 para essa disciplina, né? Então, assim, por isso que estava tudo vazio aqui. Eu criei aqui uma collection, né, para PW2 e dentro aqui dessa collection tem environments. Esse cara aqui vai estar disponível em todo o PW2, em toda a minha aplicação. Mas, assim, às vezes, é legal a gente criar sub-environments aqui. Por exemplo, se eu criar aqui, olha. Se eu botar, por exemplo, aqui, olha. Eu posso criar, por exemplo, um conjunto de variáveis que vão estar válidas para o desenvolvimento, né? E um conjunto de variáveis aqui que vão estar disponíveis, por exemplo, para um ambiente de produção. Então, aqui dentro do desenvolvimento, eu posso colocar aquele negócio que eu coloquei lá, né? Isso aqui. Tá? Aí eu dou o done aqui. E como eu estou testando o meu ambiente de desenvolvimento, eu posso selecionar aqui, por exemplo, development. Certo? E aí, no caso, aquela base URL que eu defini lá, vai estar disponível aqui para mim. E aqui eu posso fazer isso aqui, ó. Ao invés de colocar isso aqui, eu posso colocar assim, ó. Vou botar assim, base URL. Ele já monta aqui para mim, ó, já montou aqui para mim. E eu vou botar barra users aqui, certo? E aí ele vai poder listar aqui para mim, ó, usando esse recurso, tá bom? E aí, se o ambiente de produção for outra URL, vai ser cada de localhost, aí já posso colocar, né, uma outra... Já posso colocar aqui um outro endereço, uma outra base URL, né? E aí eu vou poder testar os dois ambientes, né? Só preciso selecionar aqui, né? Se eu quero desenvolvimento ou produção. Vai ser super conveniente, ser super legal, né? Aí vamos create aqui, pessoal. Create. Deixa eu botar aqui também, né?
base URL. Professor, a sua voz tá metalizada, a gente não tá entendendo não, eu acho. Vocês estão me ouvindo? Tá muito ruim de entender, professor, tá um som metálico. Ou é só pra mim, não sei. Eu acho que talvez seja pra todo mundo. Pra mim Pra mim tá também. assim. Pra mim também. Ah, tá bom. Será se pifou o computador dele de novo? Ou não? Melhorou, pessoal? Sim, professor, tá normal agora, aparentemente. Pronto. Ficou muito tempo ruim assim? Não, foi uns 10, 15 segundos. Foi depois do senhor falar da base URL, mais ou menos ali, que o senhor mostrou. Ah, beleza. Tá bom, que bom. Eu comprei aqui uma câmera Xing Ling, né? Aí eu não sabia que... Assim, não é tão Xing Ling, né? Até que é cara e todo mundo falou bem dela na web. Mas, enfim, parece que ela tá bugada aqui. E o microfone vem dela também, né? Aí... Mas eu também não sei se é ela, se é aqui meu computador. Mas, enfim. Vocês pegaram essa parte da base URL aqui? Sim. Por exemplo, do ambiente aqui, do desenvolvimento, produção. Pegaram, né? Sim. Ah, então beleza. Então tá aqui, né? Eu montei, né, aqui no Get essa aquisição, tá aqui retornando, né, o array vazio. Estou fazendo a mesma coisa com o create aqui. Né? Botei aqui base URL e users aqui, tá? Lembrando que essa base URL, o valor dela vai depender do valor dessa variável dentro de cada ambiente, né? Isso é um recurso super legal aqui do Insomnia, né? Então, vou fazer um send aqui, né? E, por enquanto, não vai funcionar por quê? Porque a gente não programou a nossa função ainda, né? A gente tem que programar esse cara, né? Então, não vai funcionar. Então, assim, a ideia desse aqui é a gente pegar os dados vindo lá do nosso cliente, que é esse cara aqui, esses dados aqui, ó, e aí a gente inserir um usuário com aqueles dados aqui dentro desse array, certo? Tá, pessoal, tem uma desvantagem isso, assim, sempre que eu mexer alguma coisa aqui na aplicação e salvar, o Node.js vai recarregar a aplicação e todos os usuários vão ser perdidos, tá? Então, assim, a gente não está persistindo os dados, né? A gente não está persistindo os dados dos usuários. A gente vai fazer isso na próxima aula, né, quando a gente for falar de banco de dados, tá? Então, olha só, vamos lá, vamos preparar nosso create aqui. A primeira coisa aqui do create que a gente tem que fazer é assim, como os dados são enviados via JSON, né? Estão sendo enviados via JSON, a gente precisa aqui utilizar o middleware do Express, que eu tinha até falado dele na última aula, que é o express.json. Express.json. E esse middleware aqui, ele vai ser responsável por fazer uma espécie de como é que se fala? De parser aqui no meu body, certo? Aqui nos meus dados, e aí, na verdade, disponibilizar ele de formato JSON, tá? Então, assim, esse cara aqui é obrigatório para a gente continuar, tá? Sem ele, não vai ter esses dados aqui armazenados de uma forma conveniente para a gente, tá? Então, aqui adicionei, né, o nosso middleware, tá? Antigamente, eu utilizava o body parser, tá lembrado? Eu falei um pouquinho dele na última aula, né?
mas aí no caso, né, o Express incorporou nessa funcionalidade, agora a gente pode fazer o passe do nosso body diretamente através aqui do Express, tá? Beleza? Então aqui nosso create. Então olha só, aqui, olha, se eu fizer isso aqui, ó, const user, é igual. Opa, assim não, pessoal, desculpa. Const user é igual a rec body. Então o user vai ser gravado aqui, tá? Eu posso até, por exemplo, olha só, retornar esse cara lá para o nosso cliente para a gente ver ele sendo retornado. Por exemplo, botar aqui case.send, tá? E aqui, por exemplo, botar user aqui. Certo? Então, assim, estou fazendo um ping, basicamente, né? Estou pegando ali, né, os dados do body e retornando ele, né? Então, vamos ver se funciona aqui. Da send. Aí tá aqui, olha só, recuperando para a gente. Então, a gente já tem aqui, a gente já conseguiu pegar aqui, né, o usuário, certo? Vou aumentar um pouco a fonte aqui, né, pessoal? Está no limite aqui já. Não deixa mais aumentar, não. Só deixa diminuir agora. Ah, mas tá de boa também. Como é que é? O que é? Eu achei também da fonte bom. Acho que tá. Ah, é? Também tá então beleza. Tá bom. Então beleza. Então, olha só, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou pegar aqui, olha, users.push para a gente adicionar esse cara aqui dentro do nosso array, dentro desse cara aqui, né? E aí a gente já incorpora esse usuário dentro do nosso array, tá? Ao invés da gente retornar para o usuário, né, o objeto criado, não faz muito sentido, né, a gente devolver o objeto. Eu aqui, eu vou só retornar um status para esse cara. Assim, pessoal, a gente tem vários tipos de status, né? Assim, aqui eu coloquei alguns, olha, tem vários slides aqui, depois eu volto para cá. A gente tem vários códigos de status HTTP, né? Só lembrar, todo mundo conhece, por exemplo, o erro 404, que é aquele erro que a aplicação, né, não encontrou o recurso desejado, né? O erro 404. E também tem o erro 200, que é quando a aquisição do usuário é atendida, né? Tudo perfeito, tá tudo certo, foi atendida a aquisição do usuário. Além desses também, então cada desses aqui é um código, né? A gente tem trocentos códigos, tá, pessoal? Eu coloquei só alguns aqui, mas a gente tem vários códigos aqui, tá? Tem código de erro, tem erro do lado do servidor, código do lado de erro do lado do servidor, tem código de erro do lado do cliente, tá? Tem código de rede de relacionamento, tem vários tipos de códigos aqui. Aqui, na nossa aplicação, a gente vai utilizar mais esses caras aqui, tá? E assim, ao longo do nosso curso, a gente vai falando um pouquinho mais dos outros aqui, mas a priori eu vou mostrar, né, esses aqui, que são os que eu passo pessoalmente, né, uso mais nas nossas aplicações lá no Ecomp, né? Alguém fez uma pergunta aí? O que é esse cara, irmão? É um site que tem umas imagens dos gatinhos com esses códigos, esses erros. Então vamos ver aqui, peraí. Isso aqui o 1 é só código de informação, né? Geralmente não é muito utilizado esse cara aqui, não. Tá? Esse 1 aqui. Isso aqui continua, se não me engano, quando a aquisição ela foi só parcialmente atendida, né? E tá basicamente pedindo para o cliente continuar com a aquisição. Mas a gente utiliza mais esses caras aqui, né? O 200 é quando... O 200 é quando, assim, ele é a resposta padrão quando o back-end conseguiu atender a aquisição do usuário, né? Mas, por exemplo, o nosso que a gente vai criar um novo recurso, a gente usa esse created aqui, ó, né? É uma opção, tá? E assim, pessoal, os códigos, eles são meio subjetivos. A gente utiliza da forma como a gente quiser as coisas. Então, por exemplo, aqui no created, eu posso utilizar tanto o 201 ou o 200, porque o 200 a tua requisição foi atendida. A requisição era, cria alguma coisa para mim aí. Eu posso responder tanto com 200, que é ok, foi atendido, ou 201, tá, foi criado, né? Então, assim, não existe uma regra, assim, tá, muito rígida de como é que você deve utilizar aqui, né, as coisas, não, tá? Por exemplo, em alguns momentos você pode utilizar o 404 para dizer que um dado recurso não existe, outros você pode utilizar o 204. Aqui, por exemplo, eu vou utilizar o 204
para quando, por exemplo, o cara for tentar, né, apagar um usuário e ele indicar um usuário que não existe, eu vou indicar para ele um erro 204, dizendo que não existia aquele conteúdo no back, tá? Mas eu tinha alternativa também de responder 404, tanto faz, né? Isso vai da pessoa, tá? O que é importante? O que é importante é a gente documentar, né, as coisas, para que o cliente, lembra que o cliente, assim, geralmente são pessoas, são desenvolvedores que não fazem parte daqueles que estão, né, trabalhando no back. Então, é super importante eu documentar a minha API, tá? Para que o pessoal que trabalha no cliente, ele sabe exatamente, né, qual o tipo de erro que ele deve esperar e por aí vai, tá? Inclusive, eu coloquei como exercício aqui para vocês documentarem a API que vocês vão desenvolver utilizando o Swagger, tá? Swagger é uma aplicação, né, que a gente utiliza ele no CodeBench, que serve para documentar a API. Basicamente é isso que ele faz. A gente serve tanto para documentar a API como para testar a API também. Mas ele documenta a API para quem? Para o cara que está trabalhando no cliente, né? O cara que vai trabalhar no React, ele só precisa conhecer ali a API, né? Assim, quais são os recursos, né, os resources, quais são, né, cada um dos endpoints, né, que a gente chama, né, para atender a cada tipo de aquisição, tá? Então, vai ficar como exercício para vocês. Nem vou falar nada de Swagger aqui para vocês. Vocês vão implementar, tá? Isso aí. Eu não vou falar, né, quase nada sobre ele aqui na aula e vou ficar de exercício aí para vocês, tá? Mas eu vou falar sobre isso aí depois. Aí, vamos lá. Estamos aqui no nosso Create, tá? Então, assim, eu vou criar aqui, ó, um status indicando que eu vou retornar para o usuário, por exemplo, 201. A gente converte esse cara para JSON. Aqui tem que dar um return. Aliás, nem sei se é obrigatório esse return aqui, pessoal, fiquei em dúvida agora. Mas, assim, eu sei que assim funciona. Então, ó, eu vou aqui, olha, agora criar, ver que assim, antes ele tinha retornado 200 para mim. Por quê? Porque a minha aplicação, ela por padrão vai retornar 200 caso a minha requisição tenha sido atendida com sucesso, tá? Mas a partir de agora, ó, ela vai retornar com 201. Porque eu pedi para ela atender com 201 lá para mim, certo? Olha só, pessoal, pressionei várias vezes o send aqui, vamos ver como é que tá o lixo aqui, ó. Olha só, tem vários Marcos Paulos aqui, todos com a idade de 18, tá vendo? Certo? Tá, pessoal, não é isso que a gente quer, vamos já resolver isso aqui, tá? Mas tá aqui, foi criado, né? Os usuários, então, o create está funcionando, o nosso list está funcionando também. Vamos aproveitar que eu estou aqui, eu vou fazer o seguinte, olha só, aqui no name, a gente tem um plugin aqui, né, um plugin aqui pro Insomnia, que é o Faker, esse plugin aqui, olha só, Insomnia Plugin Faker, que a gente pode utilizar ele para criar dados fakers, né, assim, dados falsos, para a gente testar a nossa aplicação. E esse cara é super legal, esse cara é muito bom para a gente testar a aplicação, tá? Assim, para testar a API, tá? Então, por exemplo, posso botar aqui, por exemplo, ao invés de Marcos Paulo, posso pressionar uma tag aqui. Ele vai dar para mim um conjunto de opções aqui, olha só. Então, por exemplo, eu quero nomes fakes. Ele, a partir desse momento, vai gerar um nome fake sempre que eu pressionar em send, tá? Aqui também, por exemplo, posso botar aqui... Ixi, como é que é o número aqui? Peraí. Acho que é random. Eu quero aqui um inteiro. A number, né? Olha, ele vai ficar retornando um valor, né? Só que eu não sei como é que a gente vai limitar esse cara aqui, pessoal, para zero aqui, para uma outra idade aqui. Assim, uma idade válida, né? Não sei como é que a gente faz isso aqui, não. Eu vou fazer o seguinte, não vou botar a idade aqui, não, pessoal. Vou botar, então, um e-mail aqui, acho melhor. Idade, eu não sei como é que a gente faz para botar uma idade interessante aqui, não. Nome e e-mail só, certo? Então, assim, vamos lá. Aqui, e-mail, tem que procurar aqui onde que a gente vai colocar. Deve estar na internet. E aí eu vou poder, se eu clicar, eu vou poder configurar, né? Aqui as opções são, ó, e-mail aqui, tá?
E aí ele, ó, ele fica gerando e-mails aleatórios para gente. Certo? Então, se eu clicar aqui em Send, vai retornar 201 para mim, está indicando que está criando as coisas lá para mim. E se for nicho agora, ele vai retornar para mim, ó. Ele criou aqui embaixo, né? Porque eu não tinha mexido no código. Criou para mim, ó, nomes aleatórios com e-mails aleatórios. Claro que e-mail não vai casar com o nome, né? Aqui é, por exemplo, Camila, aqui é Heriberto, não vai casar, mas... Vocês estão me ouvindo, pessoal? Sim, professor. Sim, eu já vi Sim, normal. professor. Caiu só a câmera, né? Tá, deu uns falhadinhos, mas tipo, não interferiu em muita coisa, não. Deu pra entender. Professor, você tá falando, a gente não tá ouvindo, não. Ô, pessoal, que coisa chata, né? Eu vou ter que pagar aí uns R$ 500 de uma câmera nova. Já fala o nome aí pra gente não cobrar também, professor. Como é que é? É chinês, cara. Não dá para mostrar assim a cara dela, porque senão não tem, né? Como, né? Não dá para virar ela para ela mesma, né? Mas ela não tem marca, não. Ela é engraçado assim no Mercado Livre. Todo mundo falava bem dela, mas tá dando esses bugs aqui agora. Era bot. Como é que é? Era bot fazendo comentário aí. Pode ser, pode ser. Tá, vamos lá, pessoal. Desculpem por isso, tá? Eu acho que a falha foi rápida, né? Assim, vocês pegaram essa parte aqui dos dados fake sendo retornados, né? Sim. Sim, tá bom. Sim. Então, pessoal, olha só. Para a gente trabalhar com APIs, uma coisa que a gente precisa fazer é ter um ID. Né? Assim, cada usuário precisa ter um ID para a gente poder recuperar, por exemplo, o usuário de um dado ID, né? A gente tem que ter uma chave primária, digamos assim, de identificação do cara, né? E assim, na aula de hoje, eu vou utilizar esse cara aqui, ó. Esse cara aqui que a maioria de vocês já conhece, né? Deixa eu acessar aqui, né, o npm.js. Para aqui para o UID. A ideia desse cara aqui, que ele é super utilizado na biblioteca, sempre muito conhecida aqui do mundo Node, ver que ela
O número de downloads dela semanais é absurdo, ó, 51 milhões de downloads, então é muito utilizado. O senhor não está mostrando a tela, professor. Professor, Mas vocês estão... Ô, pessoal, era para vocês terem me dito antes. Eu tinha entrado e saído, né? Se bem que o Thiago falou aqui, né? Tá bom, pessoal. Vamos lá. Aula remota é assim mesmo, né? Beleza. Então, olha só. Eu tinha falado, né, para vocês que assim, cada usuário precisa ter o seu próprio ID, né? E por enquanto a gente não tem ID, né, aqui na nossa nosso user, né? E aí eu vou utilizar, né, esse cara aqui e o ID para a gente poder criar, né, valores aleatórios, né, chave aleatórios para cada usuário, certo? Essa planta aqui é muito conhecida, tá no mundo Node, aí como eu falei, né, já tem aqui 51 milhões de downloads semanais, tá, semanais, que é muito download por semana. E a ideia básica dele é criar uma chave assim para cada registro seu, né, de forma aleatória, tá? Então, assim, ao invés da gente ter um ID auto-incrementado, a gente vai ter uma string desse tipo aqui, né, para cada usuário, tá? Estou vendo que minha câmera está piscando aqui, né? Está bom. Qual é a vantagem, pessoal, de trabalhar com isso aqui, ao invés de um ID auto-incrementado? Porque, assim, por exemplo, se você trabalhar com ID auto-incrementado, você pode acessar os dados de cada usuário, por exemplo, saindo da rota /users /1 e indo para 2, indo para 3, indo para 4, você pode acessar os dados de cada usuário, né? Através desse recurso, né? Porque você sabe quais são os IDs dos usuários. Agora, se a gente pegar um ID grande, assim, aleatório, vai ser impossível, aqui no caso, alguém identificar o ID de um dado usuário, né, ou algum ID válido dentro da aplicação. Entendeu a vantagem, né, dessa abordagem? Então, assim, o ID auto-incrementado, você permite, você sabe qual é o ID das pessoas, né? Vai ser 1, vai ser 2, vai ser 3, vai ser até 1000. Né? Você pode sair navegando. Você pode, por exemplo, aqui dentro da sua aplicação, bloquear o GET só para usuários autentificados, né? Mas, por exemplo, o read você pode, né, de alguma forma, por algum motivo, botar ele livre, e aí, no caso, todo mundo que estiver, né, se você botar ID auto-incrementado, todo mundo vai poder acessar, né, os IDs. Mas não só ID foi dessa forma, tá? Eu não vou fazer dessa forma quando for trabalhar com MySQL. MySQL eu vou trabalhar com dados auto-incrementados, tá? Mesmo assim, vou dizer para vocês que existe essa possibilidade, claro, né, de trabalhar com MySQL utilizando essas chaves aqui, que tem essas vantagens que eu acabei de falar para vocês, tá? Eu vou mostrar. Oi, pessoal, vocês estão me ouvindo? Agora sim. Agora sim. deu uma morte súbita, mas voltou. Foi embora rapidinho, não foi? Sim, foi tipo 1 segundo, 2 segundos. Tá bom. Então, assim, eu vou pegar esse cara aqui, olha. Eu já estava até colocando aqui para mim um import, né? E aí eu vou, né, colocar aqui na nossa aplicação. Então, assim, a ideia do UID é gerar valores aleatórios que não se repetem, tá? A chance disso aqui se repetir de um usuário para outro é quase impossível. A gente pode dizer que, em termos práticos, é impossível. Apesar de que existe uma chance muito pequena de acontecer, claro que existe, mas a gente pode considerar que, para termos práticos, é impossível de gerar um número, um ID repetido, tá? E olha só, ó. Eu vou fazer assim, olha, aqui no nosso... Opa, aqui não é aqui não, né? Na verdade, eu vou colocar esse cara aqui no controlador, porque eu vou gerar os IDs aqui, olha, tá? Aí, assim, ao invés de fazer o push assim, diretamente, o que eu vou fazer? Eu vou criar um objeto aqui, né? Vou fazer o spread de user aqui. Eu vou dizer que o ID desse cara é o ID V4. Vocês conhecem esse spread aqui? Não, nunca ouvi falar. Sim, o Destruction. Eu não lembro. Vou mostrar para vocês aqui rapidinho.
vou mostrar rapidamente a ideia aqui. Deixa eu pensar aqui, peraí, que eu vou fazer. Assim, ó, const vetor é igual a, por exemplo, ó, 2,3,4. Digamos que isso aqui seja o vetor 1, certo? Digamos que você queira aqui, olha, criar um vetor 2, mas esse vetor 2 você quer isso aqui, olha só. 1, 1, aí você quer o conjunto de elementos desse vetor aqui dentro. Você quer, na verdade, criar um vetor 1, 2, 3, 4, 5, mas você queria aproveitar essa estrutura aqui dentro. Então, você poderia fazer assim, olha. Mas assim não vai funcionar por quê? Porque ele criou um vetor aqui dentro, olha. Ele criou um vetor aqui dentro. Ele não pegou os elementos 2, 3, 4. Ele pegou o vetor inteiro. E aí, o spread serve justamente para isso. O spread, no caso, ele pega esses caras aqui e coloca para fora dos colchetes. Tipo assim. Ele bota para fora dos colchetes. Tá vendo? Reticências é como se a gente estivesse botando esses caras aqui por um passo para fora. De forma que quando eu fizer isso, já existe, né? Vou botar aqui vetor 3. O meu vetor 3 agora ficou assim, ó. Entendeu a ideia? Então, assim, esse spread aqui, basicamente, ele pega os elementos do vetor e, na verdade, ele não vira, ele deixa de ser um vetor, ele passa a ser um conjunto de elementos com vírgula, tá? E eu posso fazer isso tanto com vetor como com objeto. O objeto também é um conjunto de dados, né, separados por vírgula, e aí se eu uso o spread dele, eu estou, na verdade, deixando de ter o vetor e eu tenho o array, o objeto, no caso, né? Mas, pessoal, não sei se eu troquei aqui, mas assim, o objeto, ele é também um conjunto de dados separados por vírgula, e eu posso usar o spread para tirar o objeto e, na verdade, ter apenas um conjunto de elementos com vírgula. Tá bom? E é isso que eu estou fazendo aqui, ó. Ao invés de colocar user aqui, porque aí, no caso, eu teria um objeto dentro de outro objeto, eu estou pegando os elementos de user e inserindo dentro desse objeto aqui. Esse é o spread, tá? Recurso novo do JavaScript. É um recurso super bacana, eu gosto muito desse spread aí, ele é super útil em vários cenários, assim, para, né, esse tipo de coisa, né? Por exemplo, olha só, se eu quiser, por exemplo, passar o user aqui, olha, como como atributo, como argumento para essa função, eu posso fazer assim, ó. E aí nesse caso, aqui nesse caso, né, ele não estaria passando o array como parâmetro, e sim cada elemento como parâmetro, né? Nada de número de parâmetros seria igual ao número de elementos desse array, certo? Dá para fazer esse tipo de coisa assim, tá? Aliás, pessoal, na verdade, desculpa, isso a gente faz não da definição da função, a gente faz isso na chamada da função, tá? Assim, na chamada da função podia fazer uma coisa assim, tá? Não aqui na hora de criar os parâmetros, tá? Beleza? Arrays. Deu para entender mais ou menos a ideia, pessoal? Deu sim, professor. A câmera está na hora de ligar. O pessoal só tá falando.
Rapaz, quase que não foi aqui agora. Vocês estão me ouvindo? Sim, professor. Tá. Pior que eu não sei o que é, assim, não sei se é a câmera, não sei se são minhas portas USB aqui da placa-mãe. Porque assim, essa câmera eu uso no outro computador e funciona. No laptop aqui, né? Às vezes eu posso até usar outro laptop aqui na próxima aula. Vou ver o que eu faço aqui. Porque assim, esse outro computador tem duas telas aqui, né? É mais fácil, porque eu vejo vocês aqui, né? Eu apresento aqui, para mim é mais conveniente. Mas vamos lá. Vou apresentar aqui de novo. Espera aí, ficou tudo confuso aqui agora, pessoal. Que coisa. Slides. Tá, vamos lá. Vou apresentar aqui para vocês. Eu coloquei agora nessa câmera numa outra porta USB atrás do computador. Por enquanto estava usando aqui uma porta, né, aqui da torre, né? Vamos ver se assim funciona, porque eu realmente não sei o que é. Vamos ver se for problema na porta USB, talvez isso resolva aqui. Então tá, pessoal. Então assim, a gente tinha criado o Create aqui, certo? E aí assim, a gente pode agora fazer aqui, né, algumas inscrições Create aqui. Ó, retornando com o erro 201 quer dizer que está criando para mim. Estou clicando aqui em Send. E agora vamos listar. E aqui na listagem, olha só agora a gente tem ID, tá vendo? Certo? A gente tem um ID aqui agora. Tá? Eu vou criar aqui só mais uma função, pessoal. Aí a gente continua na próxima aula. Tá? Já são 5h30 já. É bom que assim faça. O professor só pode só voltar de mostrar de Insônia de novo, o ID que o senhor falou? Mostrar o quê? A parte que adicionou com o ID lá no Insônia? Porque eu não vi. Ah, tá aí, eu vi agora. Não. O ID a gente não coloca aqui, não. O que a gente coloca é aqui, olha só. Não, professor, era só para ver dentro do Insônia lá que o senhor falou, mas não pelo Insônia. Ah, tá. É porque eu não tinha olhado. Entendi, tá aqui. Tava olhando outra coisa. Beleza, tá era aqui, só para dar uma olhada mesmo. Tá aí, tá criando, tá? Beleza. Então, quando você usou aqueles 3 pontinhos, ele basicamente pegou aqueles dois que era nome e e-mail, e adicionou esse ID agora. Aí ficou 3 atributos agora. Exatamente, tá? Exatamente. Quando eu faço os 3 pontinhos, né, os 2 atributos eles saem do objeto, vira só atributos, e eu insiro esses atributos aqui nesse novo objeto. E é por isso que não fica um objeto dentro de outro objeto, né? Na verdade, os atributos de user são inseridos aqui dentro desse novo objeto que a gente está criando. Tá bom? Como eu falei, esse mecanismo do spread ele é bem legal. O spread é espalhamento em inglês, né? Tá. Então, olha só, vamos ver aqui, né, a rota para o read, no caso, né? Então, assim, eu vou fazer agora uma nova requisição, dessa vez get de novo, tá? E aqui, o get, no caso, o que eu vou fazer? O get, ele serve para retornar só um cara cujo ID é um que eu quero saber. Quer dizer, os dados de um cara cujo ID eu tenho, certo? Olha só, aqui no caso, eu vou colocar aqueles 2 pontos ID que eu falei para vocês, tá? E aqui ele vai ser o read. Então, assim, nessa requisição, além do /user, o /user está definido aqui, eu vou ter também agora um /2 pontos ID, né, que vai me dizer o ID daquele usuário, né, para eu poder recuperar os dados dele, certo? Então, aqui no controlador, eu basicamente vou pegar esse cara aqui,
O ID desse cara, ele vai estar disponível em um objeto chamado RecParams. RecParams é um objeto contendo os dados sendo enviados, né, pela rota através desse recurso aqui, olha. Tá? Isso aqui é o que a gente chama de parâmetros da requisição. Tá? Assim, uma requisição tem outros elementos também, tá? Por exemplo, tem um cabeçalho, né? A gente vai falar um pouquinho de cabeçalho quando a gente for falar de autenticação, mas aqui eu já falei dentro que tem os parâmetros, a gente tem também o body é aquilo que o cliente envia para o servidor, certo? Isso aqui são os parâmetros, e a gente tem outras coisinhas também que eu vou falar, né, nas próximas aulas. Uma coisa que eu não falei é que isso aqui é o que a gente chama de endpoint, né? Acho que não cheguei a falar isso para vocês, mas assim, HTTP, localhost 2.3001/users, isso aqui é um endpoint de um resource, de um recurso, né? No caso, para listar os dados daquele recurso, né? Assim, listar os elementos daquele recurso, né? Usuários, no caso, os usuários aqui do recurso users, né? Então, assim, essa URL, né, é o que a gente chama de endpoint, tá? Beleza, então tá aqui, né? Então, peguei o ID do usuário dessa forma, tá? Vocês conhecem esse recurso aqui? Isso aqui é um recurso também do JavaScript. Desestruturação, exatamente. Assim, isso aqui é um objeto, e com esse mecanismo aqui eu digo que eu quero, na verdade, o ID daquele objeto, né, que eu posso botar também cada elemento desse objeto aqui. Aqui eu estou dizendo que esse cara aqui, né, esse objeto tem o ID, e eu quero ele. Né, aqui fora, o ID, no caso, ele vai ser, né, o ID que eu quero, que eu peguei daqui. Tá, então eu peguei aqui, né, o ID do elemento, certo? Aí o que eu vou fazer? Ver que o usuário com ID tal está dentro de users aqui. Então eu vou aqui, olha, fazer assim, const user é igual a users, e aí eu vou utilizar o filter, né, o método filter desse array users, para pegar o usuário cujo ID é esse que eu estou interessado aqui. Tá? Esse filtro aqui ele vai receber um callback, né? Esse callback tem um parâmetro só, tem outros também, mas eu vou usar só um aqui. E eu quero aqui o usuário cujo ID é igual ao ID. Certo? Aqui eu estou utilizando a Error Function, né, pessoal? Mas assim, isso aqui seria mais ou menos isso aqui, olha. Isso aqui seria como se eu estivesse fazendo assim, ó. Assim, aqui, basicamente, estou assim, quando isso aqui retornar true, né? Quando o ID, vê que esse U aqui vai assumir cada elemento do array, né? Esse U aqui vai assumir cada elemento desse array aqui. E aí, quando para um dado elemento desse array, isso aqui for verdade, então esse elemento vai ser retornado aqui para o usuário. Tá? E é retornado só o primeiro elemento onde isso aqui dá verdade, tá? É só o primeiro elemento. No caso, quando o nosso ID são únicos, vai tornar o único elemento cujo ID é esse que está sendo passado como parâmetro aqui, tá? Mas assim, eu posso fazer isso aqui também, né? Ao invés de utilizar chaves e return, eu posso utilizar, né, essa anotação aqui, ó. Que basicamente ele vai fazer a mesma coisa, tá? Isso aqui, essa função, ela está retornando isso aqui, ó. Está retornando true ou false. Quando eu não uso chaves, né, eu só posso usar chaves quando a minha função só tem uma linha, que é o caso aqui, eu não preciso usar o return também, tá bom? É assim que funciona aqui, né, o JavaScript. O JavaScript evoluiu muito nos últimos anos, para mim isso aqui é um recurso bem legal também. E aí o que eu vou fazer? Eu vou retornar esse cara aqui, né? Race.send user que eu descobri. Certo? Olha só. Se eu listar agora, o meu array vai estar vazio. Né? Por quê? Porque eu alterei o código no Demon, ele recarrega tudo, então eu tenho que criar todo mundo de novo aqui. Apertar várias vezes o send aqui. Certo? E aí agora eu tenho vários usuários. Né?
E aqui no caso da Gisele, olha só, vou pegar a Gisele, o ID da Gisele aqui. Vou dar Ctrl C. Aliás, aqui eu tenho que fazer um read, né? Novo request, né? O read vai ser um get. Ele vai aqui utilizar meu base URL. Aqui vai ser users. E aqui o meu ID. O ID da Gisele. Certo? Vê que esse cara aqui, eu não tenho como sair mudando, tá, pessoal? Eu vou ter que, assim, a cada requisição, sempre que quiser um usuário novo, eu vou precisar mudar aqui, tá? Aí, se eu apertar Send aqui, olha só os dados da Gisele. Os dados da Gisele aqui. Certo? Exatamente os dados da Gisele que a gente queria aí. Certo, pessoal? Alguma dúvida? Eu acho que eu vou parar por aqui. E aí, assim, olha só, eu coloquei um exercício aqui no final, né, para vocês implementarem isso que eu estou fazendo aqui agora, certo? Vê que, assim, eu não estou colocando lá no GitHub para vocês, eu poderia, né, assim, pegar meu código e colocar lá para vocês, mas a ideia é vocês praticarem, né? Assim, eu vou colocar como exercício, vocês repetirem isso que eu estou fazendo aqui, mas aí, no caso, vocês vão fazer tanto com users como com products também, vocês usam os atributos que vocês quiserem, tá? Para esses dois resources aqui. E eu vou pedir para vocês pesquisarem sobre o Swagger. O Swagger é um mecanismo que permite você documentar a tua API. Tá? O Swagger, por exemplo, você vê que, por exemplo, aqui eu tenho um endpoint /users, mas eu não tenho um endpoint barra, né? Porque geralmente a API está associada a um recurso. Geralmente não tem assim, a API não responde pelo barra. Mas o que a gente pode fazer é aqui no barra da nossa aplicação, a gente colocar a documentação da nossa aplicação. E é, no caso, por exemplo, retornando aquilo que o Swagger, né, constrói para a gente, tá? O Swagger, assim, ó. Pessoal, o Swagger é basicamente isso aqui, ó. Ele vai montar aqui para cada resource da minha aplicação, ele vai montar ali quais são, né, as operações que são permitidas naquele recurso, tá? Aqui tem pets, users, isso aqui é basicamente um exemplo, né, de documentação do Swagger, né? Isso aqui é do próprio Swagger, aqui, esse exemplo aqui, para a gente ver como é que a coisa funciona, né? Aqui, por exemplo, eu posso me autentificar, né? Aqui da documentação do exemplo que eu posso utilizar essa special key aqui, né? Colocar aqui para me autentificar como usuário autorizado, e a partir desse momento eu posso executar coisas que antes eu não poderia, né? Então, assim, isso aqui serve tanto para a gente poder testar a aplicação, como também para documentar a aplicação, né? Por exemplo, aqui, olha só. Aqui, se eu quiser, por exemplo, um dado pet, olha só. Aqui está dizendo, né, que eu tenho esse recurso aqui, né? Está aqui find pet by ID. Né, então, você vê que está documentando cada método aqui, né, para esse recurso. E eu posso testar também, por exemplo, posso botar aqui, por exemplo, try it out aqui. Aí botar, por exemplo, 1 aqui, digamos seja, né? Digamos que ele utiliza chave incrementadas, auto-incrementadas. Aí eu vou executar. Ele vai retornar para mim um dado aqui, tá vendo? Os dados, né, do objeto, com aqui o código HTTP. Então, enfim, esse troço é super interessante, tanto para a gente testar, como também para a gente documentar a nossa API. Eu queria que vocês instalassem ele aí na aplicação de vocês, tá? E aí colocassem ele aqui no barra, né? Aqui no barra da aplicação, certo? Aqui no barra da aplicação, tá? Pô, não travou mais. Será que era a minha USB aqui da minha torre que está com problema? Eu coloquei na USB da própria placa-mãe, né? Agora. Às vezes era isso. Tomara que seja isso, para não ter que aqui, né, comprar uma câmera nova, né? Tá, pessoal, assim, vocês podem começar a fazer esse exercício, mas eu vou terminar a API ainda na próxima aula, tá? Na próxima aula eu vou fazer o update, né, com o método patch, o delete também, vou implementar, tá bom? A gente termina isso aí na próxima aula. Como é que é? Tem data de entrega esse exercício ou não?
Eu geralmente peço 2 semanas, né, após, mas assim, como eu vou ainda... daqui a 2 semanas, tá, Victor? Fala daqui a 2 semanas. Aí, assim, cada um de vocês vão criar um repositório, né, para vocês. Vocês podem até aproveitar o repositório lá da disciplina, que você já tem de programação web 1, tá? Vocês podem criar. Quem ainda não tem, eu peço para criar, né, aquele famoso prog web lá no GitHub, no repositório. E aí vocês vão criar um diretório chamado shop dentro desse repositório e vão implementar essas coisas lá. Tá bom? E aí, assim, eu vou colocar ali no Classroom, né, um formulário onde vocês vão falar para mim, né, assim, qual é o repositório de vocês no GitHub que vocês vão utilizar aqui na disciplina, tá? Eu vou criar esse formuláriozinho lá, vou compartilhar com vocês, e aí vocês vão, né, preencher o formuláriozinho lá para me dizer qual é o repositório de vocês para eu poder fazer as correções, beleza? Beleza, professor. Beleza. Tá bom. Professor, sobre isso também, a gente reutilizando o repositório de programação Web 1, aquele primeiro exercício lá já está feito, né? Aquele Node 1. Então, eu só faço esse a mais aí? Não, mas aquele Node 1 não tem não, tá? Ele tem? Eu pedi o exercício de vocês? Acho que eu não pedi, não. Ele tava no slide lá, eu achei que tinha pedido. Tem outro exercício? Eu achei que esse era o primeiro. Eu achei que esse era o então, primeiro. tranquilo. Esse aqui é o primeiro, tá? Aquele que está no slide lá é porque eu aproveitei o slide lá de programação Web 1, mas esse aqui é o primeiro exercício, tá? Mas pode usar o mesmo repositório, então, né? Só ir criando as pastas novas. Pode sim, aí o diretório é shop. Beleza, obrigadão. Tá bom? Então tá, pessoal. Então, olha só, a terça-feira que vem vai ser feriado, certo? Dia 7 de setembro. Aí nossa aula vai ser na quinta-feira, tá bom? De novo, tá? Beleza, então tá. Então a gente se fala aí na próxima quinta. Obrigado, então. Beleza, professor. Aí Boa tarde. até a próxima aula. Boa tarde para vocês. Beleza, professor. Tchau, tchau. Obrigado, professor. Boa tarde. Obrigado, professor. Valeu, tchau, tchau. Professor? Pode falar, Oscar. Que eu entrei na sua matéria agora, meio que na terceira fila, né? Que eu tive que falar lá com o professor João, porque tá faltando só 30 horas de eletiva para mim. Aí só para confirmar se eu tô na lista, se tá tudo certinho. Você fala no e-campus para eu checar lá? Mas eu não tô fazendo chamada não, tá? Não, mas só para saber se tá tudo certinho mesmo, se já aceitaram, se... Deixa eu ver lá. Tá aqui sim. Beleza. Tá em ciência da computação, tá sim. Beleza então, professor. Obrigadão aí. Tá bom? Boa tarde. Valeu, Oscar. Boa tarde. Até mais.